Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E eu fechei o olho e fui escutando as músicas. E aí eu fui parar no hospital. Eu sei que o hospital era redondo. O prédio era redondo, porque o caminho era assim, sabe? Não era um caminho Corredor reto, era um era corredor curvo. assim, era curvo. E eu fui andando nesse corredor e, assim, era como se fosse uma cor marfim, sabe? As paredes um marfim clarinho assim. Uhum. Eu fui andando. E longe, assim, não muito longe, eu vi uma maca. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. A impressão que eu tive é assim, eu tive 4 filhos, tudo cesárea. E às vezes você ganha neném, assim, você faz uma cesárea, você faz uma cirurgia, você desce pro quarto, o quarto não tá pronto, você espera na maca do lado de fora. Foi essa a impressão que me deu, porque a maca estava fora. Mas eu não sabia quem estava na maca, eu fui andando. Mas eu fui andando, aí quando eu fui chegando perto, eu vi que era ela. E minha mãe dormia, sempre minha mãe dormia assim. Ela tem o costume de dormir assim, com a mão assim. Dormia desse jeito, com o braço assim. E eu fui chegando próximo. Quando eu fui chegando próximo, ela virou. Ela estava com a cabeça assim, ela só fez assim, Vita! Ela fez, Vita! Que ela viu que era eu já voltei. Aí eu voltei pro meu corpo. Aí eu falei pra minha prima assim, bora. Ela falou assim, bora pra onde? Você não vai esperar? Eu falei, não, eu já sei onde a minha mãe tá, bora. Aí eu fui pra casa da minha tia, cheguei na minha tia, almocei, fui pra minha casa, porque eu sabia onde a minha mãe estava. Eu já tinha visto ela no hospital. Aí com 3 meses que ela faleceu, isso foi com 30 dias, com 3 meses para 4 meses, eu estava na minha casa. E eu deitei e fiquei lá. Tava deitada, não tava dormindo não. Deitei, aí essa voz, ela veio até a mim e falou assim, filha, eu trouxe uma pessoa que quer muito te dar um abraço, mas você não pode virar. Eu estava virada para a parede. E essa pessoa veio no livre, assim, na sala, né, no meio do cômodo, do quarto. Aí ela falou assim, me promete que você não vai virar? Aí eu balançava, isso assim, ela falava na minha mente, falava comigo na mente, aí eu fazia assim para ela, balançava a cabeça que sim, e fazia assim para ela e balançava a cabeça. Aí ela falava assim, não, mas você promete, por tudo você não vai virar. Aí eu falei que sim, que não ia virar, e eu deitada. E aqui tem uma garrafa d'água grande aqui, que é da minha nora, que eu tô na casa da minha nora, porque na minha casa tem uns cachorros fazendo barulho. Então aqui eu tava deitada, essa pessoa veio por baixo assim, ó, e botou a mão aqui, e a outra veio por cima, que me abraçou. Eu senti esse abraço. Sim. Mas na hora que ela veio com esse abraço, que ela me abraçou, o cheiro era minha mãe. Era o cheiro dela. E eu pensei na hora assim, virar, mas eu tinha prometido. Eu não virei. E só agradeci ela. Na hora eu pedi perdão, me perdoasse de alguma coisa que eu tinha feito. Enquanto ela me abraçava, assim, ela não falou nada, ela só me abraçou. Mas foi um abraço muito forte. Sabe aquele abraço que você dá assim, um abraço... Minha mãe nunca me deu um abraço na vida. A não ser no Natal, que eu chegava lá e dava aquele abraço, mas era eu que fazia, ela nunca me deu. E aí foi embora, acabou. Aí eu não virei, depois eu dormi, e me lembro da situação, né, porque foi muito, 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 muito bom mesmo, muito bom. E eu entendi com isso, depois de tudo isso, eu agradeci muito a Deus, porque eu entendi que Deus, no momento que a minha mãe caiu da cama, foi o momento que ele não deixou ela morrer em casa. Porque se demorasse mais 1 hora e pouco, que eu acho que foi esse tempo que passou, porque eu nunca, até hoje, eu não sei que tempo foi esse. Ela tinha falecido em casa. Então eu entendi que tudo aquilo precisou acontecer para que ela fosse para o hospital e acontecesse tudo isso, né? E após isso, depois desse abraço, eu muitas vezes estava na cozinha lavando louça, eu estava aqui assim lavando louça, e a minha entrada da casa era aqui, da minha cozinha, né, pro quintal. Eu estava lavando louça assim, eu senti ela chegar.
Aí, quando eu senti ela chegar, eu falava assim, tá fazendo o que aqui? Eu na pia, eu não olhava. Eu continuava lavando louça e falava, tá fazendo o que aqui? Você precisa ir para o hospital se tratar. Aí um dia ela falou para mim assim, na minha cabeça, ela falou assim, eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. Aí eu falei assim, mas para você me ajudar, você tem que aceitar ajuda. Enquanto você não estiver boa, você não vai me ajudar. Isso logo assim, depois nesses intervalos de 6 meses, assim, que ela faleceu. Então, ela sempre, eu senti a presença dela muito forte. Aí até que um dia, eu estava na casa da minha tia era espírita, nós estava lá numa reunião, e eu estava ajoelhada rezando. E eu vi ela entrando. Ela entrou acompanhada de dois homens. E ela ficou lá. O tempo todo da reunião ela ficou lá. Quando acabou a reunião, eu nunca brinquei disso com criança, mas eu já vi as crianças brincar da minha época, que botavam os braços assim um com o outro e carregavam uma pessoa sentada no pescoço. Eles estavam carregando ela assim, um de cada lado e ela no meio. Aí levou ela assim, conforme eles iam levando ela virava para trás e falava, Vita, ô Vita. E eu assim, isso eu via com a mente, eu não vi ela pessoalmente. Eu vi assim até hoje. Se eu estiver rezando com o olhar fechado, eu vejo. Se eu, sabe assim, eu estiver num lugar sossegado, silencioso, eu começar a rezar assim, eu vejo as coisas. E eu vi tudo isso na minha mente. Eu só falei para ela que ela aceitasse ajuda. Que ela fosse primeiro se tratar para ela me ajudar. E graças a Deus, sabe, passou um tempo, foi indo. Aí com 3 anos, 4 anos que ela tinha falecido, em sonho, ela veio e falou, eu estava dormindo, tinha trabalhado, estava em casa dormindo, aí ela veio no meu sonho, e eu morava, no sonho eu estava numa casa com uma porta de vidro, aquele vidro batidinho. Aí ela veio e falou para mim assim, eu abri a porta, no sonho, eu abri a porta, quando eu abri a porta, era ela. Aí eu falei assim, mãe, ué, mãe, você tá fazendo o que aqui? Aí ela falou assim, eu vim falar pra você, filha, que eu tô bem agora eu tô bem, agora eu já me tratei. Bem assim, ela falou pra mim. Aí ela falou assim, abriu assim a blusa dela assim, ela falou assim, olha pra você ver, eu não tenho mais a doença. Aí ela me mostrava, ela enxergava os pontos, eu não. Ela falou assim, olha pra você ver aqui os pontos, ó, eles já me operaram, eu tô bem. Aí eu falava assim, ai, que bom, vou chamar os meninos pra te dar benção. Aí ela veio, nessa casa que eu tava no sonho, ela chegava junto com um casal trazia ela. Só que o casal não falou comigo, não. Entrou, sentou no sofá, o casal, um do lado do outro, e ela no outro, assim, conversando comigo, me contando que ela estava bem. Aí eu falei assim: deixa eu chamar os meninos para pedir a benção para a senhora. E saí para chamar os meninos. No que eu saí para chamar, levantei para ir chamar os meninos, na porta chegou um médico, um rapaz novo. Aí ele falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: tudo. Ele falou assim: você não se incomoda? É que está na hora do remédio da dona Alvina. Eu vim dar a injeção dela, o remédio dela. Eu falei: não, pode entrar. Eu vou chamar os meninos para dar benção nela. Aí eu fui chamar os meninos e nisso eu acordei. Aí eu entendi com aquilo que ela estava bem. Aí eu fui na psicografia. Eu fui na casa de uma amiga minha e eu falei para minha amiga assim, contei para minha amiga, né? A mãe dela, a sogra dela estava lá e eu falei assim, vó, a gente chamava ela de vó por causa dos netos. Aí eu falei para ela, contando algumas coisas que aconteceu comigo, falando coisa de moça, quando a gente é moça, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim para ela assim, minha mãe era tão dura na queda, que uma vez, quando eu fiquei mocinha, eu ia fazer 10 anos, não tinha nem 10 anos completo. E minha mãe estava internada no hospital, e eu fiquei com essa Maria, amiga dela. Aí lá vai nós visitar minha mãe. Eu fiquei mocinha no sábado, fomos visitar minha mãe no domingo. Aí Maria falou assim, ô Vita, ô Vina, dentro do quarto, chamava minha mãe de Vina, ô Vina, Jovita ficou mocinha. Em vez da minha mãe falar assim, minha filha, não sei o que, ela olhou pra minha cara assim, eu tava nos pés da cama, assim, você não tem vergonha, porca, de fazer sujeira nas casas dos outros? Eu abaixei a cabeça, saí e fui pra fora. Isso eu contando ali pro pessoal, né? Eu falei assim, vó, eu abaixei a cabeça, saí pra fora, encostei na parede e comecei a chorar. E eu escutei Maria falar assim, Vina, não fala assim com a menina, não. Você sabe que a menina não tem culpa dessas coisas. E não sei o que, ficou lá conversando. Aí demorou um pouco, a Maria falou assim, vem filha, vem dar benção à sua mãe pra gente ir embora. Eu entrei, dei benção pra ela, fui embora, e antes de eu sair, eu falei assim, Maria, ensina ela lá, como é que usa as coisas, não sei o que, se cuida, não sei o que. Maria, não, pode deixar, já ensinei ela. Aí eu contei isso pra avó.
contando para a avó, para minhas amigas conversando, nós conversando, falando dessas ignorâncias de mãe. Aí, com 3 dias, eu fui no Redentor, na Casa Redentor, que tinha essa psicografia. Aí eu fui de madrugada com a minha filha. Aí eles não perguntam nada, eles só perguntam assim. Aí ele perguntou para mim assim, eu já sabia que era só nome da pessoa, motivo da data do nascimento, data do falecimento e a causa-morte, e o que você é da pessoa. Aí daqui a pouco o rapaz foi, aí ele chamou 2 pessoas, primeiro eu falei, pronto, não tem para mim. Fiquei quieta ali, nossa, na hora eu me senti assim, na 3ª vez ele me chamou. Aí eu fui. E ele lê a psicografia para você. E eu tenho essa psicografia até hoje. Aí ele falou assim, aí na psicografia ela fala para mim assim, que ela me pede perdão pelas dores que ela me causou. Ela fala assim, me perdoa, minha filha, pelas dores que eu te causei. Você continue no que você é, continue essa pessoa que você é. E eu vou trabalhar, nós 2 ainda vamos trabalhar muito tempo juntas. Nós ainda vamos trabalhar juntas. Eu entendo que seja espiritualmente, entendeu? Eu entendo que seja alguma coisa assim. Sim. Aí ela fala assim, você me perdoa pelas dores que eu te causei. Na hora que ele falou isso para mim, eu só me lembrei do assunto que eu tinha tido com a mulher. Na hora, só veio isso na minha cabeça que era sobre aquilo, como quem ela estava ali na hora e escutou. Aí, pronto, peguei a psicografia e, graças a Deus, não tenho mais, sabe? Eu tive, assim, não sei se já assistiu o filme de Predador? Não, eu já ouvi o título assim, mas nunca assisti, não. No filme do Predador, eu gosto muito desse filme. Quando ele vai aparecer, tem um trêmulo. É uma sombra que vai aparecendo. Sei. E eu vi isso 2 vezes nesse período. Eu vi 2 vezes, eu não sei se era ela querendo aparecer para mim. Eu estava assim, sentada na minha casa, às vezes assistindo televisão, assim, olhando para a televisão desse lado, e aí eu sentia aqui. Quando eu olhava aqui assim, aquilo estava como se quisesse se materializar. Eu ia se materializar na sua frente. Sim. Aí eu levantava correndo e saía. Com medo, porque assim, não era medo porque eu ia ver, era do que eu ia sentir se fosse ela. Porque eu sabia que era ela. Eu tinha na minha cabeça que era ela. Aí, graças a Deus no sentido, eu sei que ela melhorou, ela passou, não tive mais nada, não tive mais essas coisas com ela assim. Pelo contrário, quem mais tem assim, alguma coisa com ela às vezes é meu filho. Meu filho vira e mexe assim, eu tô aqui, ele fala assim, ele começa a chorar. Aí eu já sei, ele fala assim, volta aqui. Eu vi minha avó aqui agora. Ela tá aqui, ela falou isso e isso para você. Aí a gente teve finados em 2010. E a gente foi no cemitério. Aí chegou no cemitério, eu falei assim, eu fui com um grupo de pessoas, uns amigos meus que iam visitar a avó. Só que era longe deles, o meu era mais na saída. E antes de finados, eu fui 2 dias antes lá, que eu sempre ia conversar com ela. E cheguei lá, eu conversei tudo com ela. Eu tinha essa mesma tia que quando a minha mãe faleceu estava comigo, ela me prejudicou muito, espiritualmente. E eu cheguei lá e falei assim, eu conversei com ela assim, eu falei, olha, como que eu tô falando com você? Você precisa ver, reza para fulana, porque fulana fica fazendo maldade para mim, eu tô cansada, eu não aguento mais, só sabe fazer coisa errada, só sabe isso, só sabe aquilo, isso. Eu conversei com a minha mãe morta lá dentro da terra. Aí chegou um coveiro, ele falou assim, só tá precisando de ajuda? Eu falei, não, você não tá vendo que eu tô conversando com minha mãe? Você não entende? Aí ele ficou sem graça, assim, olhou para mim assim, saiu andando com as coisas, que ele já tava com as enxada, que ele estava fazendo as coisas, né? Saiu andando, e eu lá. Eu sei que eu conversei, desabafei com ela ali e fui embora. Aí no dia de finado, lá vai com meus filhos, já tinha de conversar com ela, e deixei eles lá à vontade, porque foi sofrido para todo mundo. Aí meus filhos lá conversando com ela, e eu saí andando assim por perto, olhando assim os outros túmulos, que não tinha ninguém, acendi uma vela e rezei para todo mundo ali. Daqui a pouco, deu um tempo assim para eles, acho que uns 20 minutos. Aí voltei e falei assim, gente, vamos embora aqui, daqui a pouco vai chover. Aí meu filho estava com a cabeça baixa assim, e soluçando, chorando. Aí eu passei a mão dele e falei assim, filho, é a vida, né, todos nós, é o caminho de todos nós, não sei o que, eu também sofro, se você... Aí ele me abraçou, ele virou assim, me abraçando assim, ele falou assim, peraí que a minha avó quer falar com você. E eu tinha comprado uns 2 arranjos de rosas e de flores,
Parece um veludo, assim, coloquei, tirei do vaso e coloquei no buraco lá. Aí ele falou assim, minha avó quer falar com você. Foi comigo, sua avó? Aí ele falou assim, e ninguém sabia, assim, acho que eles sabiam que eu tinha ido no cemitério, mas não sabiam o que eu fiz lá. Aí ele falou assim, minha avó falou para assim, está falando para falar para você, mãe, que perdoa, ela não sabe o que faz. Minha tia não sabe, não sabe o que faz. Aí, daquela hora que ele falou isso assim, quê? Como não sabe o que faz? Como é que uma pessoa faz maldade para os outros e não sabe o que faz? Realista desse jeito, ela é doida? Aí ele falou assim, não, mãe, ela está pedindo para a senhora ficar calma, e perdoar ela, que ela não sabe o que faz. Aí eu falei assim, você está vendo ela mesmo? Ele falou assim, ela está sentada, mãe, e alisando a flor que a senhora colocou ali. E ela falou assim, ele falou assim, o que eu mais estou triste é porque ela está com a cachorrinha, porque a cachorrinha aquela minha que ficou com ela, depois eu levei para minha casa, e minha filha mais velha saiu e deixou a cachorra ir para a rua, e eu não consegui nunca mais achar a cachorra. Ele falou assim, na hora que ela estava conversando comigo, a cachorrinha chegou do lado dela, mãe. Tá lá sentada, ela sentada no túmulo e a cachorra no colo dela. Eu falei, você tá mentindo? Ele falou assim, mãe, por Deus, como ela tá ali. E ela falou, aí quando ele falou isso, não tinha mais o que falar. Porque foi uma coisa que eu falei com ela. Eu não comentei na minha casa. Eu fui lá e falei pra minha mãe isso. Não, era eu e minha mãe ali. E eu sempre conversava e falava assim, Deus, se for permitido, leva essas conversas até minha mãe, pelo amor de Deus. Fala pra ela que eu amo ela. Ela nunca falou isso pra mim, mas o senhor pode falar pra ela que eu amo ela e que eu sinto muita falta dela. E aí, eu sei que passou essa fase, e aí, graças a Deus, ela nunca mais apareceu, mas eu sempre senti ela por perto. Mas eu tenho, assim, essa percepção, eu tenho essas percepções grandes, de eu estar, assim, se eu estiver rezando, assim, eu senti aquela necessidade, eu fecho o olho, assim, eu sinto a necessidade de ajudar alguém. E aí é onde eu falo, eu agradeço muito, assim, agradeço muito a Deus, por essa luz que eu tenho, por essa voz que fala sempre comigo. E é essa história, rapaz, que eu tô passando e que eu tô vivendo. Então são coisas no meu dia a dia, assim, sabe? De eu sentar para comer e de repente eu ouvir assim, vai, faz. E eu vou e faço, eu não sei o que é. Não pergunto, não sei se é homem, não sei se é mulher. Não dá para identificar, né? Não, só que a voz é uma voz assim, uma voz, como é que fala, meu Deus? Sabe assim, é como se você quer botar, uma voz forte. É mesmo quando você fala com o filho, vai! Mas não é assim nesse tom, é assim, vai. Mas é um vai positivo, sabe? Não é uma coisa assim, não sei o que, vai. Não, vai. É quase que uma ordem. Volta. Olha, vai lá. E eu aprendi a seguir. E quando eu não seguia... Já teve alguma vez que você não seguiu essa voz? Já. Eu estava desempregada e eu arrumei fui trabalhar, arrumei uma lanchonete lá no Brás. A mulher me convidou para ir trabalhar lá com ela. E eu falei, tá bom, no outro dia, que era no outro dia, amanhã eu venho. E aí no outro dia eu entrei dentro do ônibus para ir. Quando eu estava dentro do ônibus, eu me arrumei escutando, não vai, não vai, não vai. Entrei dentro do ônibus e falava, desce, desce, desce. Coisa da minha cabeça, estou desempregada, ajudando a trabalhar e lá vai eu. Aí quando eu chego lá, trabalhei o dia inteiro. No outro dia, fiquei 3 dias de cama, não levantei. De tanta febre, dor no corpo, como se eu tivesse levado a maior surra do mundo. Aí eu aprendi, foi através dessas coisas que eu aprendi a ouvir quando ela falava comigo. Então eu sabia que eu tinha que me controlar e parar e pensar. Mas eu não obedeci. Que loucura, tá com loucura agora? Eu falava assim, agora eu tô louca, tá com loucura. Então eu sempre, assim, umas 2 vezes eu não ouvi mesmo. Teve uma vez que eu não ouvi e quase que eu fui assaltada. O cara veio em cima de mim com a moto assim, e eu passei por um perrengue assim, que o cara queria, ele veio, ele não pensou. Ele veio com tudo assim, mas eu tinha ouvido, não vai, não é aí, não vai por aí. Que é o caminho mais perto, que eu vou para minha casa, vou ficar fazendo o quê, dando volta na rua? Na minha cabeça, conforme eu ouvi, eu falo, tá louca? Aí depois disso eu aprendi a ouvir, então eu sempre ouço. Quando eu escuto, eu nem penso, eu não penso. Se eu ouço ou vejo alguma coisa, na hora eu já me identifico e falo, não é para ser, então eu não vou. Essa sua história é bastante interessante porque tem muita coisa, né, que a gente poderia
explorar. Mas a gente tem que resumir, né? Porque o relato é longo, né? Não tem assim como estender muito a análise. Eu acho que cada pessoa que escutar a gente aqui vai tirar suas próprias conclusões. Mas o que eu observei é o seguinte, que você realmente tem e teve uma vida muito difícil, cheia de grandes desafios, né? Lidando com certas situações que muita gente na nossa sociedade lida, principalmente as mulheres, mas existe uma força aí ao seu lado, né, que está sempre lhe ajudando. Desde que você era criança, quem não acredita em espiritualidade ou em vida após a morte, ou antes da... Eu nem falo vida após a morte, né? Porque a vida começa muito antes da gente nascer, a vida é eterna, né? É o que eu tenho visto. Mas tem gente que não acredita nessa eternidade da vida. Mas esse seu relato é interessante porque as coisas que você ouviu, sentiu, presenciou, viveu, são muito comprovadas por fatos, né? Fatos reais. Por exemplo, começou com aquela história da cobra quando você era criança, uma mão lhe parou, né? Você sentiu que era uma mão, mas você não chegou a ver, não, né? Não, eu só senti que era a mão. Só. Uhum. Eu senti nitidamente a mão. Uhum. Que lhe protegeu, lhe salvou daquela cobra, porque você precisava fazer muita coisa na sua vida. Então, tem que ser protegida, tem que ser salva, porque senão não chega onde você tem que chegar. Tantas missões aí, né? Sim. Assumidas, certamente, antes de vir para esse mundo. E atualmente ainda tem seu neto aí, novinho, e você enfrentando ainda lutas, desafios. Quer dizer, sua missão está sendo cumprida. E essa voz lhe salva de muitas situações para que você possa continuar. Senão você não chega lá, né? É o que eu entendi. Eu entendo isso também, sabe? E uma coisa eu vou falar para você assim sobre o meu neto. Um tempo atrás, um pouco tempo atrás, ele falou para mim assim: eu escolhi. Ele falou para mim, do nada, assim, ele falou assim: eu escolhi estar com você, escolhi nascer nessa família, porque você é minha protetora. Eu falei, agora, aí eu brincando, falei assim, agora deu, eu já não aguento nem você, vai, caça o rumo. Ele, não, vozinha, você é minha protetora, eu escolhi estar com você, eu pedi, eu queria vir para a sua vida, você ia me proteger, porque você ia me proteger, e é o que você faz. Ele falou na hora. E esse dom que você tem parece que passa geneticamente, assim, de pai para filho, né? Porque de mãe para filho, para neto, porque seu filho tem também, né? O dom, esse dom. Tem o dom, tem. Em tantas situações aí. A mãe do meu neto também, a minha filha caçula, sabe, a gente já passou por algumas situações assim de quando ela e ele, sempre, é os dois, assim. Ela fala assim, mãe, assim, mãe, aconteceu isso, aí eu já me ligo, assim, fico... Ela sai cedo, teve uma época que ela saiu muito cedo para trabalhar, foi nessa época dos perigos, e ela chegou aqui no escadão, ela falou que tinha um homem parado assim, ela falou, e agora, eu vou ou não vou? Aí disse que o homem falou assim, pode passar, aí o homem passou, ele deu boa noite para ela, aí ela depois falou, mãe, boa noite, isso era um bom dia? Aí ela falou assim, mãe, mas na hora eu me arrepiei todinha, mas quando eu cheguei na ponta do escadão, era como se eu tivesse acompanhada da minha avó, eu sei que ela está sempre comigo, ela sempre fala isso. Eu falo, graças a Deus, filho, então se sinta, né? Mas... E o seu neto agora tá com essa mensagem que ele falou para você, a gente vê que ele também lembra, né, da escolha que ele fez de surgir nessa família e tudo mais. Então, são inúmeras as comprovações de que as experiências que você teve não foram da sua imaginação, são fatos conectados com o fato da vida real mesmo, avisos, ajudas, livramentos, né? Coisa bem concreta mesmo. E as visões que você teve e contatos que você teve com pessoas já falecidas, né? Como aquela Maria, né, que tanto ajudou sim. a Nossa, sua vida. Eu sinto muita falta dela, dessa situação da gente estar sempre por perto de mim, eu sinto. Mas eu sei que, assim,
tá em planos melhores, né? Trabalhando em outros graus, sei lá, né? Eu deduzo que seja isso. Isso aí que você falou é interessante porque ensina a gente que existem planos, né, que a pessoa sai do corpo depois que abandona o corpo e faz uma trajetória aí, né? Enquanto está em determinado plano mais próximo aqui da Terra, pode ficar tendo um contato Sim, mais direto, como ela teve com sim, você. E depois que muda de plano, já fica difícil a comunicação. sim, Embora sim. ela Ela, disse, eu estou sempre com você, vou estar sempre com você, sim. mas a gente não vai poder mais se comunicar. Ela falou isso para Então, mim, que ela estaria é, mesmo. uhum. Ela falou Aí bem, isso bonito. aí nos mostra, né, ensina alguma coisa que a gente, quando vai para o outro lado, a gente cumpre etapas também, continua evoluindo, né? E a sua mãe também, com a morte dela, ensinou muita coisa. Primeiro, que a pessoa, quando sai do corpo, ainda continua sendo tratada, né, em hospitais espirituais, até recuperar aquilo que ela leva com ela também de fragilidade e doença. Lá do outro lado, Sim, continua sendo tratada. E que a consciência dela se amplia, porque ela foi capaz de ver que muitas vezes lhe magoou, machucou você, né? foi, foi, porque foi o que mais. Eu tenho a mensagem, eu tenho essa mensagem até hoje, eu guardo ela. Dela falar para mim assim, dela pedir perdão, né? Ela falou assim: me perdoa, minha filha, pelas dores que eu te causei. Me perdoa pelas dores que eu causei no seu coração. Que foram dores mesmo, porque eu podia ser tudo na vida, mas tudo ela pisava, pisava bonito. Pois é, Mas assim, devido à ignorância, devido ao tratamento, eu entendia, né? Porque também foi é. tratado assim, né? Pois é, o personagem que ela viveu aqui, né? Porque não é exatamente ela, não era exatamente ela, porque ela é o espírito, né? Quando ela Sim, chega sim, lá do outro lado, ela adquire aquela consciência espiritual, de fato. Mas o sim, personagem que ela viveu aqui, como sua mãe, era um personagem, era ignorante, tinha todos os motivos para ser, a história dela explica, né? A dificuldade de vida, a falta de acesso a informações, sim, conhecimentos, sim, não verdade. tem, não sabe que está magoando, machucando o outro, né, com aquelas atitudes. E quando chega do outro lado, ela percebe, então ela pode e sente a necessidade de pedir perdão, né? Então isso nos ensina muita coisa, né? E nos ajuda também a lidar com as dificuldades da vida. Afinal de contas, esse planeta aqui que a gente vem não é um lugar de passeio, não é um lugar de Sim, divertimento. sim, sim, é verdade. Ninguém está aqui para isso, né? Tem gente A que gente está vem e aqui para batalhar muito. acha que veio a passeio, né? Veio se divertir aqui nesse mundo. A gente até encontra algum divertimento, algum prazer aqui, mas é uma exceção. Aqui é um lugar de luta, de desafios, né? Experiências difíceis. É verdade, e a gente não tem muito o que falar, né? Assim, querer ensinar, né? Muitas vezes não adianta, né? É, Não entra na cabeça. ultimamente, essas entrevistas que eu faço, o contato que eu tenho assim com histórias como a sua, que nos ensina muita coisa, termina me ensinando também, e eu termino me beneficiando, né, desses conhecimentos. Então, ultimamente, quando eu enfrento uma situação difícil, complicada, uma frustração, alguma coisa que não deu certo, ou difícil que acontece, uma doença de alguém, né? Aí eu penso, não, calma, isso é só uma experiência. Você só É precisa verdade, passar por essa experiência, só precisa vencer é isso aí, verdade, não é é? verdade, é verdade, Não é Paulo. nada demais, é um desafio para É um você, desafio para. você exercitar aí, né, uma série de dons que você tem que desenvolver. Então tenha paciência, calma, isso vai se resolver no momento certo e tal. Isso tem me Na hora ajudado certa. muito. É como se uma voz falasse para mim, mas é eu mesmo, minha própria consciência, que dialoga comigo. Quando eu começo a me aperrear, ela diz: calma, calma, é só uma experiência. É, não é fácil não, né? Mas que a gente passa por tudo isso, mas Não é ó, fácil, hoje não é não é fácil. Hoje fácil. mesmo, era 7h30, eu botei meu joelho no chão aqui, fiz minha prece. Foi, E eu né? falei, e eu falei assim, eu já tinha pedido a semana passada.
Porque às vezes eu faço um plano e aí se ela fala assim não, ou eu sinto que não e aquilo dá errado, aí eu falei, aí eu pedi, falei, se for para ser, né, que seja feita a sua vontade, meu Deus, não a minha, porque muita gente precisa às vezes é assim, no seu programa, logo quando eu comecei, eu não guardei o nome não, mas só se eu voltar assim, eu vou lembrar, se eu voltar na internet buscando, eu vou saber quem é. Então, às vezes, um relato de uma pessoa pode ajudar outra numa dificuldade. Com certeza. Então, isso eu falei para Deus. E hoje, era 7h30, eu arrumei tudo aqui e botei meu joelho no chão aqui. Ainda falei, meu marido, eu vou subir lá, porque minha filha começou a construir aqui, ela fez um cômodo e entrou para dentro. Eu falei, vou para casa da minha filha, porque lá embaixo das cachorras começa a latir e não deixa eu falar. Vai me atrapalhar. E eu botei o joelho no chão e rezei, fiz minhas preces, depois eu falei assim, me ensine o que faz, Lei, que seja natural, que seja verdadeiro, que aquilo possa tocar uma pessoa que às vezes está naquela situação, como muitas vezes eu estive e não entendi, né? E foi isso que eu fiz hoje, na hora que eu ajoelhei e fiz isso. E eu gostaria de falar uma coisa para você, assim, eu mudei muito, muito. Pensa numa pessoa que mudou. Amadureceu, né? Eu amadureci muito, assim, com o falecimento da minha mãe. Parece que o falecimento da minha mãe me ajudou muito. Eu não sei se ela me ajudou muito de lá, mas eu era igual a minha mãe. Meus filhos, todo dia que chegasse isso, era uma surra. A gente tende a repetir, né, a forma como foi educado, né? Fazia uma coisa errada, era uma surra. Não, depois disso eu passei a conversar mais com meus filhos. A gente brinca, dá risada, eu abraço, eles me beijam, não sei o que, me agarram, eu tenho hora de falar, ai, sai. Mas eu não era assim, eles mesmo falavam para todo mundo, minha mãe mudou assim, olha, da água para o vinho. Mas o quê? Aquilo vai moldando, parece que vai nos moldando, né? Conforme eu entendi que conforme eu fui entendendo, fui escutando, fui fazendo minhas preces que eu faço, fui entendendo, fui escutando, eu sempre pedi assim, que fosse me moldando, que tem que ser, a gente tem que ser moldado de alguma maneira, porque ou a gente vive naquela situação de ou mata ou morre, né? Ou espanca, ou não sei o quê. Às vezes nem era essa necessidade de você conversar, dava um jeito assim, ó, vamos conversar. Aí hoje eu falo, espancar não resolve nada, não ensina não resolve nada. Só mas eu medo na pessoa e revolta, né? E eu aprendi assim, mas foi o que eu aprendi, porque minha mãe, tudo dela era a chibata que pegava, era o cinto, era o que tivesse na frente, fio de ferro, naquela época tinha uns fios de ferro soltos. Mas é porque você tem uma capacidade de receber tudo isso e não levar para o lado da mágoa, né? Do rancor, porque seus irmãos se afastaram, né? Sim, E você mas segurou a eu vou onda ser ali da sincera, sua mãe, assim, né? mas muitas vezes eu me magoei, sim, muitas vezes. Sim, Muitas vezes a minha magoou. mãe me fez chorar. Você quer ver uma das mágoas, assim, essas coisas assim que eu estou comentando inteiro. Mas a minha mãe era tão assim que eu fui levar ela uma vez, nós fomos fazer aqui. A primeira químio dela, acho que ela falava químio, ela achava que ia queimar, Tá. sabe? E a gente foi fazer a primeira químio, na segunda químio foi de dia, foi de noite, a primeira foi de noite, na segunda foi de dia. Aí a gente veio até a Sé, que ela queria ir lá no serviço dela. Aí eu fui até com ela no serviço, que tinha que dar papelada lá, que ela já estava aposentando, né? Ainda estava doença. E aí a gente foi lá na Brigadeiro, voltou. Quando a gente voltou na Sé, assim, ela queria ver não sei o quê. Eu falei assim, ela falou assim, aí ela falou assim, filha, ô Vitor, você vai embora trabalhar, meu filho? Você tem o seu serviço. Eu vou no tal lugar assim, assim. Aí eu falei assim, mas a senhora tá bem para estar andando? Porque aqui, às vezes, que a pessoa fica meio tonta. Ela falou, não, eu tô ótima, tô bem. Aí eu falei, então tá bom, a senhora fica aí. Quando eu falei assim, a senhora fica aí, ela veio atrás, ela pegou o dinheiro assim para me dar, e pegou assim o dinheiro e veio me dar. Eu falei, não precisa. Não, você toma aqui o dinheiro, como se como se estivesse pagando aquilo, não era pra gente fazer isso por ela. E meu pai, falei, mãe, espera, não tem. Aí eu falei assim, aí eu saí chorando, porque aquilo me magoou tanto. Falei, nossa, minha mãe é tão assim que ele não pode nem falar uma coisa para ela que ela, como se ela não pode dever isso para ela. Isso, você não podia dever. Não, tamo aqui. Como se estivesse te pagando porque você levou ela no médico, sabe? E aquilo me deu, eu falei, mas como pode, né, ser assim? Mas depois eu fui entendendo, né? Depois a gente vai entendendo e vai perdoando, e eu assim, o meu resgate com ela, eu entendi que foi naquele momento da situação da doença. Eu tive esse resgate com a minha mãe. É, verdade. Eu tive esse resgate com ela. E eu agradeço muito, muito por isso. Pois é, então, assim, você foi muito desafiada, ainda é, né? Porque precisa desenvolver qualidades. A gente vive no mundo espiritual, lá onde não existe
para muitos não existem problemas, né? Não existem dificuldades, sim. dores. Pelo contrário, a gente ouve muito relato de pessoas que têm uma EQM, por exemplo, e vai para o outro lado e não quer mais voltar, né? Porque dizem, aqui é tão bom, é tão maravilhoso ficar aqui. E às vezes não é nada, às vezes a pessoa está num vazio, tudo branco, e a pessoa, eu quero ficar aqui, porque aqui é maravilhoso, Já pelo que sente, sente, pelo que, o sentimento que tem, né? Não, eu não já vou sente voltar mais aquela para paz, aquela né? terra. Voltar para cá é quase que. Isso aqui é uma espécie de umbral, né? Onde a gente vive. É Sim. difícil, no mínimo, assim, lidar com o corpo, o peso do corpo, as necessidades do corpo, as dores, a fome, uma série de cuidados que a gente tem que ter com esse corpo. Que quando a gente se liberta deles, meu Deus, que bom, que maravilha, né? Aí dá um sossego, dá um alívio, né? É, então, isso aqui não é um lugar bom de se viver. A gente suporta, mas não é bom. Porque a gente veio para cá, não foi para passear, a gente veio para ter alguns desafios mesmo, mas é uma coisa temporária. Então, Sim, é verdade. esses relatos aí, como o seu e muitos outros, nos ajudam a encarar isso aqui de outra forma. Dizer, não adianta eu querer encontrar aqui a felicidade total, a paz total, o prazer total, a gente não vai encontrar nunca, né? E como você diz, acaba um problema, surge outro, acaba um problema, surge Sim. outro. A gente está sempre Surge lidando com outro. problemas, né? Isso é verdade. É uma Até dificuldade, que, às vezes, para você aprender, né? é, até que a gente vira um problema, né? Porque quando a gente fica muito velho, né? Já vira problema para os Já outros vira problema para os cuidarem. outros, tá Então a certo. vida é assim mesmo. A gente está aqui para enfrentar esses desafios, viver essas experiências. E eu mesmo, como eu disse a você, né? Eu tenho aprendido muito e tenho tido mais paciência, mais força para enfrentar muitas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldades, não tem esse que escape. O É cara verdade, Paulo. pode ser bilionário, né, cheio de dinheiro, não sei saber o que fazer mais com dinheiro, mas tem graves problemas a enfrentar. Agora, há muita gente não tem esses dons que você tem, enfrenta problemas, né, os mesmos problemas, mas não tem uma voz guiando, não tem uma visão de uma pessoa que já morreu, que volta para ajudar e conversar e tal. A gente não sabe por que umas pessoas têm mais esses dons Sim, do que outras, mas pelo menos você está aí compartilhando sua história com a gente. Isso é um ato de caridade, né? De doação. Você compartilhar para quem não tem, ou então para quem tem, confirmar que aquilo que ela sente é verdade. Né? Também ela uhum. sente isso. Porque às vezes tem tanta gente que escuta e sente, né? E acha que você tá doida. Não, eu devo ter, eu mesmo pensava, eu tô doida. Não, que loucura é essa na minha cabeça? Olha, hoje em dia, a gente, depois de conhecer tudo isso, a gente fica pensando o que é loucura. A loucura é ver o que os outros não tá vendo, Tá ou vendo? é achar que o mundo é só isso aqui, e aqui se matar matar o outro, passar por cima do outro para ter mais e para buscar uma felicidade que a gente nunca encontra, né? É verdade, O Paulo. que é a É verdade. loucura? Isso é Assim verdade. como o que é estar acordado. Às vezes, quando a gente dorme, como no seu caso, tantos sonhos que você teve, você estava ali num mundo muito mais real, muito mais desperto do que esse que a gente está aqui. Às vezes a gente Sim, está aqui e se engana, a gente está aqui iludido e acha que está acordado. Não está, está dormindo. tá E precisa dormindo. acordar. Não é? É verdade. É. É verdade, Paulo. Então, hoje em dia, eu já coloco assim, o conceito de loucura e de sanidade em questão. O que é loucura e o que é sanidade. E que é Ou então, sanidade. conceito de estar acordado. Está acordado ou está sonhando? A gente sonha quando está acordado ou, ou Ou a gente dorme quando está acordado. dorme quando tá dormindo. É verdade. Porque é É. tanta coisa, né? Se a gente parar para pensar assim, né? Como que Hum, pode? Mas uma coisa eu sempre bato na tecla assim, eu falo assim, a gente tem sempre, eu sempre penso assim para meus filhos. Outro dia meu filho tinha um senhor caído na rua, eu estava andando com meu filho e o senhor não estava caído, ele veio andando e foi para cair, ia caindo, aí a gente segurou. E hum. foi bem em plena Covid. Meu filho segurou assim, longe do homem, eu já traquei o braço do homem, e meu filho assim. Aí eu falei, Com onde o senhor medo. mora? Aí ele mostrou que morava não sei aonde, e quase não falava, eu fui arrastando esse homem bem, que ele quase não andava. Aí eu falei pro meu filho segurou do outro lado, bem distante, assim, eu fui levando o homem grudada nele.
Aí levei lá e a vizinha falou, ele é fulano de tal, a filha dele está trabalhando, ele mora aqui. Eu falei, eu achei ele ali, ele estava caindo, moça. Ele só não caiu no chão, não bateu, porque a gente segurou. Aí ela falou, tá bom, e botou ele para dentro. E eu vim, aí saí andando com meu filho. Aí eu falei, meu filho, nunca mais você faça isso. Aí ele, o quê? Eu falei, você segurou o homem com medo. Não faça isso. Pegue com vontade, porque quando eu falei assim, ali aconteceu porque era pra gente acudir ele. E Deus sabe que quando a gente vai fazer, a gente não vai pegar nada dele. Uhum. Pois é. Então, eu só tenho que lhe agradecer, né, por essa luz aí que você está emitindo para a gente. E tenho certeza que quem está assistindo teve a oportunidade de aprender muita coisa. Assim como eu também. Sempre aprendo, né, e aproveito. Queria saber, assim, se você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas, além de tudo que você já falou, uma mensagem final aí. Eu queria agradecer também você por tudo. Eu pedi muito para que eu não me emocionasse, porque são muitas emoções na minha vida, assim, né? Tem muito passado, assim, muita coisa que ainda muito viva. Uhum. E eu pedi muito que não me deixasse emocionar, não, pedi muito, e eu tenho uma fé muito grande. Assim, sabe quando você pede uma coisa e você, de repente, assim, do nada você vê aquilo acontecer? Então, eu sou muito assim, eu tenho essa fé. Então, eu pedi, agora você para, né? Na minha cabeça eu só falei assim, o que eu tenho que falar? E o que eu tenho que falar é assim, que é para me falar isso. Para que acreditem que Deus existe, que os anjos estão aí, né? Que às vezes, que nem você falou assim, não é todo mundo que ouve, não é que todo mundo tem, mas a pessoa não se dá a perceber, não dá o tempo para se perceber, entendeu? A correria do dia a dia é tão grande que a pessoa não para um minuto, às vezes, para ouvir. Às vezes até você tem aquele no ouvido, não escuta, porque não... Então Deus está sempre... é isso que eu falo, é a fé que me move. O que me move no mundo hoje é a fé. Eu tenho muita fé. Às vezes eu levo um baque, mas aí eu falo assim, vem na minha cabeça assim, isso é só para te fortalecer. Uhum. Então, eu estou sempre assim. Então, é o que eu gostaria que as pessoas entendessem, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente pede. Eu não pedi para sentir isso. Nunca imaginei na minha vida sentir essas coisas assim que eu sinto. Eu ainda acho bobeira. Às vezes, eu me pego pensando que é bobeira. Eu tô com essas loucuras. Aí, às vezes, aí vem aquela coisa assim, como quem, assim, me chamando a atenção. Me chama a atenção, olha, não é isso. Aí eu mesmo volto atrás, desculpa, eu estou pensando, meu Deus, desculpa, eu penso cada coisa. Então eu creio que nada nesse mundo é por acaso. Não é por acaso que eu estou aqui hoje. Não é por acaso que eu ouvi seu programa, não é por acaso que eu achei o seu programa, não é por acaso que eu estou conversando com você. Então, tudo nesse mundo tem um propósito, Deus tem um propósito para tudo. Então, assim, às vezes, eu sempre ouvi assim, dizer assim, que eu peço a Deus uma coisa hoje, mas eu não preciso pedir nada, porque Ele sabe que tudo que eu preciso. Né? Então, do mesmo jeito que agora há pouco eu coloquei o joelho no chão e fiz as minhas preces e falei assim, olha, se não for para ser, que não seja. E se eu tiver que falar, me ajude a esclarecer, porque às vezes você se perde, às vezes, não, me ensine a esclarecer. Poucas vezes eu li aqui nesse caderno, porque veio tudo à tona. Então, eu queria só agradecer por tudo isso. Nós que agradecemos também a você e aos seus guias, a essas entidades, né? Esses irmãos e irmãs que lhe acompanham e lhe trouxeram até aqui. E obrigado a vocês todos e a você principalmente aí por estar compartilhando com a gente. Muito e por obrigada, nos acompanhar. E vou continuar. Pode deixar que eu vou continuar. Eu agradeço muito, Paulo. Muito obrigada mesmo pela sua atenção. Muito obrigada pela sua atenção, por entender, por acreditar em mim e tantas outras pessoas que existem assim, né? Porque nós não temos uma oportunidade de dizer, de falar, né? Não sei nem se era para a gente estar falando, mas se eu estou aqui é porque era. Então, eu acredito, eu agradeço muito mesmo por você ter dado esse espaço para mim e para tantas outras pessoas que eu vejo. Porque às vezes a gente vê assim, eu tenho o canal da EQM, mas eu não tive um EQM. Como que eu vou falar para ele que eu não tive um EQM, né? Mas eu estou aqui dizendo, relatando a você, e só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Obrigado também.